Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos resolver as questões de raciocínio lógico matemático da prova de nível superior do CRF-MG, Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. A gente vai usar a prova de advogado, para advogado, tipo 1, branca. No canal a gente já tem a resolução do nível médio, né, a prova de nível médio, e agora a gente vai fazer a de nível superior. Vamos usar a prova de advogado, mas essas questões são as mesmas em todos os cargos. Advogado, farmacêutico, fiscal, contador, todos tiveram essas mesmas questões de raciocínio lógico matemático. E aí a gente vai aqui da questão 11 até a questão 15. 11, 12, 13, 14, 15. Vamos começar lá na questão 11. A questão 11 é assim. Para realizar um levantamento de estatísticas do último mês em um Conselho Regional de Farmácia, foi realizada uma reunião envolvendo 6 profissionais. Sabe-se que 3 deles são farmacêuticos fiscais e os outros 3 são assistentes administrativos. Na sala de reuniões há uma mesa redonda com 6 cadeiras, conforme apresentado a figura a seguir. E aí a gente tem a mesa, 6 cadeiras. Só depois de ler o enunciado que eu entendi que esse desenho era uma mesa com 6 cadeiras. E aí continua o enunciado. De quantas maneiras os profissionais podem se sentar nessa mesa, de modo que tenha sempre um farmacêutico entre 2 assistentes e um assistente entre 2 farmacêuticos. E aí o primeiro passo aqui é a gente conseguir colocar no desenho isso que ele falou. Deixa eu grifar aqui para a gente lembrar. Um farmacêutico entre 2 assistentes e um assistente entre 2 farmacêuticos. E aí o primeiro passo é a gente conseguir entender que o único jeito disso acontecer é se a gente alternar. Então a gente coloca aqui, ó, um assistente, um farmacêutico, um assistente, um farmacêutico, um assistente e um farmacêutico. E aí, vamos olhar, por exemplo, esse primeiro assistente aqui. Ele está entre 2 farmacêuticos? Tá. Esse aqui de baixo, esse aqui de cima. E se eu pegar agora esse farmacêutico, ele está entre 2 assistentes? Tá. O anterior e o que veio depois. Então, o negócio nessa questão, o X da questão seria entender que o único jeito de fazer o que a questão pediu é colocar eles alternados. Você coloca um assistente, um farmacêutico, um assistente, um farmacêutico, que vai seguir aquele critériozinho que o enunciado deu. Então, eu vou escrever de novo aqui para não ter dúvida. Um assistente, um farmacêutico. Assistente, farmacêutico, assistente, farmacêutico. E aí, agora a gente tem que tentar descobrir de quantas formas dá para fazer isso. A princípio, eu faria a questão assim. Eu ia cortar em algum lugar aqui, vamos supor aqui, e esticar essa mesa. Então, eu ia começar com um farmacêutico, depois um assistente, um farmacêutico, um assistente, farmacêutico e assistente. Eu coloquei aqui em linha reta o que estava lá em volta da mesa. E aí ia pensar, para cada lugar desses, quantas pessoas poderiam ocupar esse lugar? A gente tem 3 de cada um. Nesse primeiro lugar, só pode sentar farmacêutico. Então, eu teria 3. Nesse segundo aqui para farmacêutico, agora só tem mais 2, porque um ficou lá no primeiro. Então, aqui seria 2 e aqui no terceiro sobraria 1. A mesma coisa para os assistentes. Seria 3 aqui no primeiro, 2 no segundo e 1 no último. E aí eu multiplicaria todo mundo e teria isso como resposta. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 2, 36. E a gente até acha uma opção ali, ó. Seria a letra C. Só que não. A banca anulou essa questão. Igual eu já deixei na foto lá do vídeo, para logo de cara você já saber que essa questão foi anulada, a banca anulou essa questão.
eu não tive acesso à resposta que a banca deu para algum recurso que teve nessa questão. Então, o que eu imagino que aconteceu? O negócio aqui foi que a banca não identificou cada funcionário. Ele não falou que tinha um farmacêutico 1, um farmacêutico 2 e um farmacêutico 3, por exemplo. Ele não deu nome para eles e ele não deu, ele que eu falo, a banca, né, a prova, ela não deu nenhum indicativo de que havia uma diferença entre um e outro. Ela só chamou pelo cargo, e o cargo é o mesmo, o cargo é igual. Então não importa se é o farmacêutico 1 ou 2 que está na primeira cadeira, porque a questão mesmo não fez questão de fazer essa diferenciação. Só chamou pelo cargo. E qualquer um que ocupa aquele cargo é a mesma coisa para a gente, do jeito que está escrito. E aí, pensando assim, quando ele pergunta de quantas maneiras, deixa eu marcar aqui, quando ele pergunta de quantas maneiras, a gente já viu lá no começo que só tem um jeito, é só de uma maneira. Para que aconteça do jeito que ele queria, tem que sentar alternado. É um assistente, um farmacêutico. E segue essa ordem. Talvez a gente até podia brincar falando que começava com um assistente ou começava com um farmacêutico, mas enfim, a mesa, ele não demarcou os lugares, não existe o lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer lugar é igual, e os cargos de farmacêuticos são iguais entre si e de assistentes são iguais entre si, não teve nenhuma diferenciação. Então a resposta mesmo para essa questão seria 1. De quantas maneiras dá para sentar na mesa de forma a atender o pedido dele? Dois farmacêuticos em volta, né, de um assistente ou dois assistentes em volta de um farmacêutico. Na verdade, ele falou o contrário. É um farmacêutico entre dois assistentes né, um assistente entre dois farmacêuticos. Só tem do jeito que a gente fez aqui, alternando. Então só tem um jeito de fazer isso. Se ele tivesse identificado os farmacêuticos e os assistentes ou enumerado os lugares, aí a gente poderia pensar em 36 formas. Mas como ele não fez nenhuma diferenciação, só tinha uma forma e a questão foi anulada. Bom, já falei demais, né? Vamos passar para a próxima questão. Questão 12. As amigas Rosa, Amanda e Valéria trabalham em uma mesma farmácia no centro da cidade e exercem de forma distinta as profissões de farmacêutica, auxiliar de serviços gerais e atendente, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a profissional mais nova dentre as três é a atendente. Rosa é a profissional mais velha dentre as três e não é a farmacêutica. Amanda é a profissional mais nova dentre as três. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Não vou ler as alternativas porque não vai ajudar em nada. Vamos seguir aqui e tentar organizar de acordo com o que o enunciado deu. O enunciado deu 3 nomes, Rosa, Amanda e Valéria, de forma distinta, farmacêutico, auxiliar e atendente. Deu só 2 qualidades. E no meio das informações fala de ser mais nova, de ser mais velha. Vamos tentar separar isso aqui, ó. Vou colocar Rosa R, Amanda A e Valéria V. E elas têm as ocupações. Então, vou pôr em letra minúscula. Farmacêutica, auxiliar e atendente. Farmacêutico, auxiliar e atendente. Não necessariamente nessa mesma ordem. Aí agora a gente vai para esse primeiro ponto aqui. A profissional mais nova dentre as três é a atendente. Não tem nenhuma relação com o que a gente tinha antes, mas vou deixar anotado aqui, ó. A atendente mais nova. Rosa é a profissional... Agora aqui, o segundo ponto. Rosa é a profissional mais velha. Então a gente já sabe que Rosa não é atendente, porque a atendente é mais nova. Rosa é a profissional mais velha dentre as três e não é
a farmacêutica. Então, Rosa não é a farmacêutica. Vamos de novo. A mais nova é a atendente. Rosa é a mais velha, então ela não pode ser atendente. E ela não é a farmacêutica, então ela tem que ser auxiliar. Então eu vou circular aqui de vermelho, vou circular de rosa. Aproveitar o nome dela. Só tem rosa show, não tem? Vou pegar esse. Vou marcar com um quadradinho rosa aqui, ó. Rosa, ela é auxiliar. Isso aqui a gente já sabe. Ela é a mais velha, então ela não é atendente. E ela não é a farmacêutica, só sobrou auxiliar. Então, Rosa é auxiliar. Aí, agora eu posso até dar uma olhadinha nas alternativas, mas assim, só no que fala de Rosa, porque a gente só sabe de Rosa até agora. E aí, na letra A, fala que Rosa é atendente. A gente sabe que a letra A está errada, porque Rosa é auxiliar. Vamos voltar para a questão. A gente tem ainda uma outra informação aqui, esse terceiro ponto, que fala que a Amanda é a profissional mais nova entre as três. Aí a gente já tem outra coisa resolvida aqui, ó. Se a Amanda é a mais nova e a mais nova é a atendente, então a Amanda é atendente. Vou circular de verde, a Amanda é atendente. Na hora da prova você não vai ter caneta rosa, caneta verde, mas vai ter caneta azul e caneta preta. Então você pode mudar o jeito de circular. Você circula, faz o quadrado, faz um triângulo, ou grifa as letras, arruma um jeito de diferenciar o que você quer, de marcar, né, de separar ou agrupar do jeito que ficar melhor para resolver o exercício. Com a ferramenta que tiver, que no caso vai ser caneta azul e preta. Aqui agora sobra, né, é que V, Valéria, é a farmacêutica. Não precisava, mas eu vou circular. Vou circular mesmo, até para exemplificar o que eu falei. Fiz quadradinho em uma, na outra eu vou fazer um círculo, porque a gente não vai ter lá as cores na hora da prova. Então a gente sabe que Rosa é auxiliar, além de ser a mais velha, né? Que está falando aqui, Rosa é a mais velha. A gente sabe que Amanda é atendente, é a mais nova, e sabe que Valéria é a farmacêutica. Aí agora a gente pode ir para as letras A, B, C e D, que a gente vai conseguir marcar a resposta certa. A A gente já sabe, né? Já estava até marcado, eu só tirei porque eu estava apagando tudo. A gente já sabe que a A está errada. E a gente quer o correto. Letra B. Valéria é a farmacêutica. Aqui já está a correta. Ó. Valéria é a farmacêutica. A gente tem aqui, circulado de azul, que Valéria é a farmacêutica. Então, letra B já é a resposta. Vamos olhar as outras duas só para ter certeza. Valéria é mais nova que a Amanda. Vamos ver se isso procede. A gente sabe que a Amanda é a mais nova. Então, não tem como alguém ser mais nova do que a mais nova. Então, a letra C também é errada. Letra D. A Amanda é auxiliar. Não. A gente sabe que quem é auxiliar é a Rosa. Então, aqui a gente tem nosso gabarito, né? Letra B é o gabarito da questão 12. Vamos para a questão 13. Questão 13. Roberto, José e Vander são funcionários de um determinado Conselho Regional de Farmácia há 28, 30 e 54 meses, respectivamente. Então, 28 para o Roberto, 30 para o José, Vander, 54. Com a atualização do sistema de cadastro de denúncias recebidas por telefone e e-mail, 1.324 denúncias precisam ser arquivadas. Considerando que o número de denúncias que cada funcionário irá arquivar é inversamente proporcional ao tempo de trabalho de cada um em meses, é correto afirmar que, mais uma vez, não vou para as alternativas porque sem a análise antes a gente não tem nada, a gente não consegue acertar. Ia ser um chute, né? Um chute com muita sorte, um bom chute. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar as informações. A gente tem os três, Roberto, José e Vander.
a gente tem os meses, 28, 30 e 54, respectivamente, é importante, porque é nessa ordem. E aí a gente tem as denúncias, 1324. E vai ser arquivado, esse aqui é o mais importante para o exercício, ó, inversamente proporcional. Porque se fosse proporcionalmente, a gente sabe que quem tinha mais meses ia arquivar mais. Como é inversamente proporcional, quem tem mais meses vai arquivar menos. E quem chegou por último vai arquivar mais. Agora, como que a gente faz essa conta? Não é uma conta muito simples, não é difícil, mas não é simples de fazer na hora da prova, com pouco tempo e o relógio passando, né? Relógio rodando, contando. Mas vamos começar aqui. Primeira coisa, a gente tem que colocar aqui, organizar as informações. Roberto, tá para 28. José, não é uma fração aqui ainda não. Vai virar depois. José tá para 30 meses. E Vander tá para 54. Se fosse, né, igual eu já falei, proporcional, ia ser fácil. A gente somava aqui todo mundo, 28, 30, 54, somava tudo, dividia o número de denúncias por esse número e multiplicava pelo que corresponde a cada um. E a gente achava o proporcional. Mas o inversamente é mais difícil. E aí, o que a gente vai ter que achar aqui? A gente vai ter que inventar aqui uma constante, que eu vou chamar de K, e essa constante K vai ser a nossa constante de proporcionalidade, que no nosso caso é inversamente proporcional. E aí, como é inversamente, eu vou colocar os números que a gente tem invertido, vou colocar eles no denominador. Então aqui ainda referente, a gente vai manter aqui essas linhas, o que tiver aqui é do R, aqui é do J, aqui é do V. E aí eu vou ter aqui K sobre 28, lembrando de novo, né, porque é inversamente proporcional, mais K sobre 30, mais K sobre 54, vai ser igual às denúncias, 1324. E aí, agora, é tirar o mínimo. Só que o mínimo, multiplicando, né? Eu poderia multiplicar 28 por 30 por 54. Não seria um mínimo múltiplo comum, mas seria um múltiplo comum. Mas aí os números iam ficar muito grandes. Então eu não vou fazer isso. Eu vou achar o mínimo mesmo, porque aí vai me dar um número um pouco menor para trabalhar. Então, para tirar o mínimo, a gente vai fatorar todo mundo junto. E depois a gente pega todos os fatores primos que a gente achar na decomposição. Então, vou pegar 28, 30 e 54. E vamos fatorar. Por 2, aqui vai ficar 14, aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 27. Por 2, aqui baixa para 7, 15 mantém, 27 mantém. Agora por 3, só vai mudar o 15, que vai baixar para 5. Não, 27 também muda. 27 por 3 vai dar 9. A gente vai conseguir fazer por 3 de novo, por causa do 9, que vai baixar para 3. E por 3 de novo, para esse 3 chegar a 1. Só que a gente ainda tem aqui 7 e 5. E os dois são fatores primos. Então a gente ainda vai ter que fazer por 5 e por 7. E o MMC vai ser a multiplicação de tudo isso. Então vou trazer aqui para baixo para continuar escrevendo. Vai ser 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. 2 vezes 3, vou pegar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. A gente ainda tem vezes 3 vezes 5, vou colocar 15, vezes 7. 15 vezes 7,
15 vezes 6 é 90, vezes 7, 105. Então, aqui eu vou falar que é 36 vezes 105. Vou tentar fazer essa conta aqui, depois a gente apaga tudo e continua já sabendo o mínimo. 105 vezes 36. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 0, 0. Então, aqui somou 1 só. E 3 vezes 1, 3. Somando aqui deu 0, 8, 7, 3. 3.780. Então, o MMC deu 3.780. Eu vou apagar tudo, até onde a gente chegou, né? E vou anotar o MMC que deu 3.780. Então, aqui, ó, vou só deixar anotado que o MMC deu 3.780. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai ter que pegar esse MMC e usar aqui nessa equação que a gente montou antes. Então, a gente vai pegar um denominador comum, que vai ser 3.780. Aí a gente vai dividir pelo que tiver aqui embaixo. No caso do K, a gente vai dividir por 28, deixar lá em cima multiplicando por K. Vai fazer a mesma coisa com J e com... Eu tô falando K, eu queria falar R aqui, ó, do R, J e V. Aí o caso do R é K sobre 28. Então, vou pegar 3.780, dividir por 28 e multiplicar por K. No caso do J, vou dividir por 30 e multiplicar por K. E a mesma coisa no caso do V, do Vander. E aí, depois a gente vai ter três valores, né, multiplicando K, igual a 1.324 vezes 3.780. Vou montar aqui embaixo para vocês conseguirem visualizar. A gente vai usar o MMC, vou colocar 3.780 de um lado, isso no denominador, lá embaixo, igual a 3.780, porque eu tirei o mínimo, e o mínimo é esse. E agora eu vou usar o que a gente tinha montado aqui antes, ó. Para a primeira parte da fração, eu vou dividir por 28 e vou multiplicar por K. Então, vou fazer 3.780 por 28, vai dar 135. E aí, lá em cima tem um K, então vai ficar multiplicado por K. Vai ser 135K mais. Aí agora eu vou dividir por 30. Então, eu vou fazer 3.780 por 30, que vai dar 126. Só que a gente tem que multiplicar por K, então 126K. E para a terceira parcela, é o mesmo procedimento. A gente vai dividir 3.780 por 54, e aí a gente vai achar 70, e aí 70 a gente multiplica por K. Então, lá em cima ficou 135K mais 126K mais 70K. E do outro lado, quando a gente olha aqui, ó, na nossa montagem aqui inicial, aqui embaixo é 1. Quando a gente omite, né, o denominador, é porque é 1. E quando a gente divide 3.780 por 1, dá 3.780. E aí agora a gente vai ter que multiplicar 3.780 por 1.324, para a gente saber quanto que a gente vai colocar nessa nossa nova equação aqui, nessa nova igualdade. Então, a gente vai fazer 3.780 dividido por 1 é 3.780, e aí a gente multiplica por 1.324. E o resultado vai ser 5.004.720. Tá feio, né? 5.004.720. E é o que eu falei antes, nem é uma questão tão difícil, mas com esses números grandes, fica difícil de fazer com o tempo da prova.
E aí agora que a gente tem esse pedaço aqui de cima, vou pôr um parênteses só para mostrar o que eu estou falando. Esse pedaço aqui sobre 3.780 igual a esse pedaço aqui sobre 3.780 também, a gente pode desconsiderar o 3.780 e trabalhar só com a igualdade que está lá em cima. Aí a gente vai ficar aqui com 135 mais 126, que vai dar 159 mais 70. 159 mais 70 igual a 331. Então aqui vai ficar 331K igual a 5.004.720. E agora finalmente a gente vai conseguir achar quanto que vale esse K. Lembrando que esse K é uma constante de proporcionalidade. Depois a gente vai ter que fazer as divisões. Voltar aqui, ó, de novo, vou marcar aqui outra vez. Voltar aqui em K por 28, K por 30, K por 54, para a gente ter a nossa resposta. Aí agora, K vai ser igual a 5.004.720 dividido por 331, que vai dar 15.120. K vai ser igual a 15.120. E aí agora que a gente já tem K, a gente vai ter que fazer pro Roberto, a gente vai fazer K sobre 28, então 15.120 por 28. Para o José, a gente vai fazer o K sobre os meses dele, que é 30. Então, 15.120 sobre 30. E para o Vander, a gente vai fazer o K, 15.120 por 54. E aí, depois dessas contas prontas, a gente vai ter quanto que cada um teve que atender lá nas denúncias. Então, aqui no R, é 15.120 por 28, vai dar 540. No J, dividindo por 30, vai dar 504. E no V, no Vander, dividindo por 54, vai dar 280. Então, o importante aqui nessa questão era conseguir seguir esse passo a passo. É entender que é inversamente proporcional, então colocar dividindo pelos valores que deram, né, dos meses, colocar no denominador, já que é inversamente proporcional. A gente tem que entender que precisa criar essa constante K aqui, para a gente conseguir fazer essa inversão, né, do proporcional. Temos que tirar o MMC dos valores dos meses de cada um e depois pegar o MMC, dividir aqui pelo denominador e multiplicar por K. Depois que a gente faz isso, a gente chega nesse pedaço aqui, que eu estou colocando em parênteses agora, e a gente vai ter uma soma do K, 331K, igual a 5.004.720. E aí, depois disso, a gente acha o valor de K. A gente achou aqui, nesse pedaço, o valor de K. K igual a 15.120. E aí a gente volta lá no começo, aqui em cima, quando a gente fez esse arranjo, e vai substituir o valor de K. E aí a gente finalmente vai encontrar quanto que cada um fez. Então, o R fez 540, o J fez 504 e o V fez 280. Era uma questão demorada. E sem ter feito uma antes, você não faz na hora da prova. A gente não tira essa constante K da cartola. A gente tem que ter feito um exercício assim de inverso proporcional, distribuição inversamente proporcional, para a gente conseguir, na hora da prova, né, lembrar como que faz. Então vamos. Roberto 540, José 504, Vander 280. Aqui
Vou deixar desse jeito que dá para a gente ver as opções e as respostas que a gente encontrou. Letra A fala que José arquivou 504. E já é a nossa resposta. Aqui a gente também encontrou que o José arquivou 504. Então a letra A vai ser o nosso gabarito. José arquivou 504. Aí letra B fala, Wanda arquivou 290? Não, foi 280. Wanda arquivou 316? Não, 280. Roberto arquivou 542? Não, foi 540. Então a letra A é o gabarito aqui dessa questão. Nós vamos para a próxima questão, 14. Questão 14. Suponha que a seguinte afirmação seja verdadeira. Nenhum farmacêutico não gosta de química. Nossa, botar um professor de português para ler, vai sofrer, tadinho. Nenhum farmacêutico não gosta de química. Essa é a frase. A estudante Mariana deduz as seguintes implicações sobre essa afirmação. Primeiro, se Luciano é farmacêutico, então ele gosta de química. Segundo, se José gosta de química, então ele é farmacêutico. Terceiro, se Fernando não é farmacêutico, então ele não gosta de química. E quarto, se Pietro não gosta de química, então ele não é farmacêutico. Considerando as implicações deduzidas por Mariana, está correto que se afirma apenas em. Aí tem as opções, né? Tem duas opções que estão corretas. Eu pensei, né, no jeito de fazer essa questão da seguinte forma. Primeiro eu vi esse tanto de conectivo, pensei que a gente ia precisar trabalhar com eles. Aqui tem se então, aqui de novo. Tem se então em todas, né? Praticamente. Ó. Nas 4 tem se então. Aí eu pensei que a gente ia ter que mexer com a tabela verdade do se então, mas acaba que não precisou. Não precisou, assim, tão pesado, assim. O que eu consegui entender nessa questão é o seguinte. Aqui ele fala, nenhum farmacêutico não gosta de química. A gente tem uma negação duas vezes aqui, o nenhum e o não. A gente poderia, então, traduzir essa frase para todo farmacêutico gosta de química. A gente meio que anularia o nenhum com o não. Por quê? Esse nenhum, ele é muito restritivo. E quando eu pego todo, apesar de parecer que são antônimos, os dois fazem essa restrição. Eles só aceitam ou tudo ou nada. E a gente tirando, né, muda esse no começo e depois tira o não lá no final, a frase ainda fica verdadeira. Nenhum farmacêutico não gosta de química, ainda eu poderia falar que todo farmacêutico gosta de química e teria o mesmo valor. Não sei se eu posso falar valor semântico, mas teria o mesmo valor. Nenhum farmacêutico não gosta de química. Isso quer dizer que todo farmacêutico, então, gosta de química. E aí, eu traduziria assim, né? Eu ia cortar esse nenhum, substituir por todo. E aqui o não, eu ia só tirar ele mesmo. E aí ia ficar todo farmacêutico gosta de química e manteria o sentido. Se todo farmacêutico gosta de química, vamos para a primeira. Se Luciano é farmacêutico, então ele gosta de química. Tá certo? Já que todo farmacêutico gosta, ele é farmacêutico e ele gosta. Se José gosta de química, então ele é farmacêutico. Ele é farmacêutico, gosta de química. Só que não são só farmacêuticos que gostam de química. A gente tem essa verdade absoluta para o farmacêutico, mas outras pessoas também podem. Então a 2 eu já não estou com tanta certeza. Se Fernando não é farmacêutico, então ele não gosta de química. É a mesma questão da 2. Ele não é farmacêutico não quer dizer necessariamente que ele não vai gostar de química. Se ele fosse farmacêutico, com certeza gostaria. Mas ele não sendo, não é condição bastante para ele não gostar de química. Existem outros grupos, outras profissões que podem gostar. Se Pietro não gosta de química, então ele não é farmacêutico. Porque se ele fosse, com certeza gostaria. Foi assim que eu entendi, né? E aí eu marcaria aqui como correto
A1 e A4, que vai dar para a gente AB. Eu imagino que tenha outros modos de fazer a questão, né? Analisando, tabela verdade e tal. Mas quando eu fiz no meu rascunho, eu fiz desse jeito que eu estou falando aqui agora e deu certo. Então eu vou deixar esse jeito mesmo aqui no vídeo, que a princípio parece que funciona. E agora eu vou passar para a última questão. A última questão, questão 15, vamos para ela. Para escolher os novos presidentes e vice-presidentes de um determinado Conselho Regional de Farmácia, foi conduzida uma eleição entre os farmacêuticos inscritos. Durante o processo eleitoral, se candidataram 5 chapas distintas e a eleição contou com 186 votos. Sabe-se que a chapa vencedora teve 42 votos e a chapa que ficou em último lugar teve 34 votos. Considerando que entre as chapas candidatas não houve empates, o número de votos computados pela chapa que ficou em terceiro lugar foi: letra A, 36 ou 37, letra B, 37 ou 38. Aí a gente vê que na A e na B está dando margem para duas respostas: 36 ou 37, 37 ou 38. Então, se for uma dessas, A ou B, quer dizer que a gente vai ter que mexer com situações prováveis. Letra C e letra D fala de um número específico, necessariamente 36, necessariamente 37. Então seria uma resposta exata. A gente ainda não sabe. Vamos começar a desenhar aqui para entender. Ele fala em 5 chapas, um total de 186 votos. A gente sabe que a vencedora fez 42, a do último lugar fez 34. Não houve empate, tudo isso é importante para a gente conseguir chegar na resposta. E o que ele quer saber mesmo são os votos da que ficou em terceiro. Aqui, ó, votos computados da que ficou em terceiro lugar. Então a gente tem que ter atenção com a do terceiro lugar. Vamos começar a desenhar aqui para a gente conseguir chegar numa resposta. Aqui a gente tem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A gente sabe que o primeiro tirou 42 e o último tirou 34. A gente não sabe nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Então a primeira coisa é a gente subtrair o primeiro e o quinto, que são os que a gente sabe, do total de votos, para ficar mais fácil de a gente mexer. Então a gente vai fazer 186 menos 42 menos 34, e isso vai dar 110. Então agora a gente tem um total de 110 e a gente vai pensar agora só no segundo, no terceiro e no quarto. Então a gente vai ter o segundo, aqui o lugarzinho dele, o terceiro e o quarto. Como a gente sabe que não teve empate, o quarto lugar tem que ser maior do que o quinto. O quinto está aqui com 34. Então o quarto ele tem que ser no mínimo 35. E aí, depois que a gente fez essa conta aqui, a gente sabe que somando segundo, terceiro e quarto tem que dar 110. Então vou pôr aqui igual a 110. Então a gente pode pensar em 35, 36, por exemplo. Vamos olhar lá nas respostas, ó. A gente tem 36, 37 e 38. Então a gente vai testar essas 3 possibilidades. Com o quarto lugar a 35, eu posso ter o terceiro a 36 e eu tenho que saber quanto que vai ser o segundo lugar. E a gente tem que pensar no total, é 110. Eu já vou tirar 35 do quarto lugar, então vou tirar menos 35. Vai dar 75 aqui. Então, somando segundo lugar e terceiro lugar, tem que dar 75. Aí, quais são as chances aqui?
a gente pode ter 36 mais 39 e vai dar aqui o 75, já que a gente aqui fixou o quarto lugar. Por que a gente fixou? A gente sabe que tem que ser mais de 34, porque o quinto lugar era 34, e a gente sabe que o terceiro lugar, que é o que a gente quer na questão, vai variar entre 36, 37 ou 38. Então a gente já meio que tirou o quarto lugar aqui e vai pensar agora só no terceiro e no segundo. Então tem esse primeiro caso, que o segundo lugar e o terceiro lugar vão ser 39 e 36. Eu posso fazer de outra forma? Posso tentar aumentar um pouquinho o terceiro lugar. Vou aumentar aqui para 37. E aí eu teria que diminuir o primeiro lugar, o segundo lugar, né, para 38. Ainda dá a conta? 30 mais 30, 60. 8 mais 7, 15. 75. Eu ainda respeito aqui 75. Então eu tenho essa segunda possibilidade de fazer 38 e 37. A primeira foi 39 e 36. Eu consigo mexer mais? Aí eu já não consigo mexer mais, porque se eu aumentar aqui para 38, o segundo lugar eu tenho que baixar para 37. E a gente sabe que a ordem que ele foi colocado lá no início, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, foi uma ordem decrescente de votos. Ele fala que não houve empate e ele fica implícito, né, que era uma ordem decrescente, já que eles ficaram em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Então, se eu tentar fazer essa terceira coisa aqui, eu vou mudar a ordem inicial. Eu estou passando o segundo para o terceiro e o terceiro para o segundo. Então, essa terceira tentativa aqui não pode. Então, a gente conseguiu, foi a primeira tentativa e a segunda. Na primeira tentativa, o terceiro lugar tinha 36 votos. Na segunda tentativa, tinha 37. Eu vou reescrever aqui como é que ficou, para não ficar muito estranho. A gente teria uma primeira tentativa para nossa resolução aqui, que teria o primeiro lugar, 42. O segundo lugar, 39. O terceiro lugar, 36. O quarto lugar, 35. E o último lugar, 34. E a gente tem a nossa segunda tentativa, que seria 42 para o primeiro, 38 para o segundo, 37 para o terceiro, 35 para o quarto e 34 para o quinto. E aí a questão quer saber o terceiro lugar. O terceiro lugar está aqui, ó. Ele poderia ser 36 ou 37, que vai dar para a gente como resposta a letra A, 36 ou 37. Tá vendo? Também não era uma questão muito difícil, mas era uma questão muito demorada de resolver. E sem prática, sem experiência anterior, né, sem ter resolvido alguma coisa parecida antes, ia ser muito difícil conseguir chegar nesse resultado lá na prova, no pouco tempo que a gente tem numa prova. Bom, então aqui a gente acaba esse vídeo da prova de nível superior do Conselho de Farmácia de Minas Gerais. A gente fez as 5 questões. No canal a gente tem já a prova de nível médio também do Conselho de Farmácia. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.